Lindas pupilas do Brasil! Eu sou Paula Anzilota, sou mentora de emagrecimento e tenho feito nas últimas 2 semanas uma sequência enorme de 10 lives falando sobre a rota perfeita do emagrecimento. Nessas lives eu venho aqui todos os dias às 21 horas explicar para vocês como se constrói o caminho para a rota perfeita do emagrecimento. E dentro deste caminho, tenho ensinado passo a passo que eu, como mentora de emagrecimento, ensino para os meus alunos e isso faz com que eles melhorem a sua relação com o emagrecimento, tenham excelentes resultados, sem precisar ficar se preocupando com restrições, sem precisar de extremismos, mas simplesmente entendendo o porquê. Até hoje, essas pessoas têm muita dificuldade de engordar e não conseguem sair do lugar. Ou então, quando elas emagrecem, elas voltam a ganhar peso. Então, a minha função com essas lives é trazer para você todo o conhecimento que eu puder para que você descubra qual é o seu caminho ideal para o emagrecimento e assim como é que isso pode te ajudar a conseguir excelentes resultados, tá bom? Hoje, vou até colocar aqui nos comentários para vocês que hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana. Hoje a gente vai falar de uma estratégia de emagrecimento que gera muito bafafá, não é mesmo? Que gera muitas dúvidas, as pessoas não sabem se é bom, as pessoas não sabem se não é, elas não sabem se é obrigatório elas fazerem. Tem gente que fica ansiosa só de pensar em fazer o jejum intermitente. Então hoje a gente vai falar sobre jejum de uma forma geral, tá bom? Hoje eu vou explicar para você porque que ele é excelente para a estratégia de emagrecimento de alguns perfis e porque ele simplesmente não funciona para determinado tipo de pessoa. Também vou te explicar que a maior parte das pessoas que você conhece pratica o jejum de forma errada e é por isso que elas acreditam que o jejum é uma estratégia de emagrecimento, mas elas fazem e não emagrecem. Então hoje, nessa live, vou trazer para vocês assim, uma infinidade de verdades sobre a estratégia do jejum. E como é que a gente decidiu chegar aqui, né? Na live de ontem da Rota do Emagrecimento, a gente discutiu sobre estratégias. E nessa, o que eu fiz? Tava explicando para todo mundo, não é? A tal da facilidade da estratégia. Então, assim, qual é a melhor estratégia para o emagrecimento? Esse foi o tema da nossa live de ontem. Então, assim, qual estratégia devo fazer quando eu quero emagrecer? E a minha resposta de ontem para o pessoal foi assim, todas as estratégias de emagrecimento funcionam. Porque, de fato, elas foram criadas por alguém que vê o sucesso. Então, toda a estratégia de emagrecimento funciona. Low carb funciona? Funciona. Jejum funciona? Funciona. E isso eu expliquei muito bem na live de ontem, inclusive para quem tinha dúvida em relação a isso. Mas hoje, aí surgiram comentários na live, do tipo que eu citei o jejum de alguma forma ontem, então tipo, jejum é uma boa estratégia? É uma boa estratégia, mas pra quem tal, tem um perfil que se dá melhor com ele, e acho que foi assim, ela até entrou aqui agora, então do tipo, eu tenho um monte de dúvidas sobre o jejum. Aí eu falei, então vamos fazer assim, vamos fazer uma live só para falar de jejum. Então por que ele é uma excelente estratégia? Porque ele não é. Porque ele funciona para alguns e não funciona para todos. Esse é o nosso tema da live de hoje. E se essa é uma live que interessa a você, se você acha que essa live pode ajudar alguém, você já encaminha essa live para alguém que pode se beneficiar dela durante aqui o acontecimento. Vai chamando, quando eu falar alguma coisa que fizer muito sentido para você, você já chama a pessoa para cá e já pede para ela assistir junto com a gente essa live, tá bom? Então vamos lá, vamos desde os primórdios, tá bom? O que é então o jejum? O que a gente fala quando tá falando de fazer jejum? Será que o jejum ele é só uma estratégia de emagrecimento? Gente, o negócio é que o jejum é uma estratégia milenar. Ela é usada desde os primórdios.
E eu vou te explicar por quê. Porque nem sempre houve a abundância de alimentos na existência da face da Terra. Existiu durante períodos da face da Terra, existiam fases de abundância e existiam fases de escassez. E na fase de escassez não tinha comida o tempo inteiro. Como não havia comida abundante, as pessoas ficavam grandes períodos sem se alimentar. É simples assim. E ponto final. A gente podia acabar essa live aqui. Neste momento, está explicado o jejum. Então imagina lá, volta lá, primórdios, os homens das cavernas, volta para aquela situação. Volta para essa situação pensando assim, ó, no verão, não é? No verão, existiam frutas, existia alimento de muito fácil acesso. Não chovia, não nevava, o clima ajudava, dava para pegar um peixinho ali, matar um animal aqui. A comida era de fácil acesso. Mas nem tudo era verão, não é mesmo? No inverno, não tinha abundância de vegetais, não tinha abundância de frutas. Não dava para ficar saindo o tempo todo e para caçar e buscar alimentos. Então era comum que o homem tivesse períodos de escassez na alimentação. Então daí você já tira essa informação de que o que é natural para a raça humana passar por momentos de abundância e escassez. Inclusive, quando a gente pensa numa estratégia de emagrecimento, a gente precisa ter períodos de abundância e escassez. Porque se você só ficar tirando as coisas de quem deseja emagrecer, esse corpo vai entrar num estado de alerta, não é legal. Já pensa assim, ó, se você tá dando menos energia pro corpo, ele vai querer gastar menos energia também. E o que é que vai acontecer com o seu metabolismo? Vai lá para baixo. É por isso que a gente tem que ficar sempre nessa alternância, um pouco mais de comida, um pouco menos de comida, uma fase com jejum, uma fase sem jejum. E isso já explica algo que as pessoas fazem de muito errado quando elas descobrem o jejum. Elas descobrem o jejum e resolvem fazer jejum para sempre. Todos os dias igual, sempre a mesma quantidade de horas, sempre do mesmo jeito. Daquele jeitinho que vocês estão acostumados a ver em todos os lugares. Então, geralmente a pessoa come à noite e aí fica sem comer até mais tarde no dia seguinte. Mas será que é assim mesmo? Melhor para todo mundo? Será que isso obedece o ritmo natural do corpo de todo mundo? Às vezes não. Então a gente já começa por aí. Então o que é o jejum? Ele é um período que você fica sem se alimentar. Ponto final. O tempo que você passa dormindo, você passa em jejum. Já é um jejum. Se ele tem 6, 7, 8, 9, 10 horas, 12 horas, é o período que você fica sem se alimentar. Então fica aqui conceituado que jejum não é só o jejum intermitente, tá bom? Então já fica aqui bem pontuado. O que é muito legal a gente saber sobre o jejum, que ele é sim uma forma de estresse para o nosso organismo. Para alguns perfis comportamentais, ele gera mais estresse. Para outros perfis comportamentais, ele gera menos estresse. Mas ele sempre é um estresse para o seu organismo. Assim como uma restrição calórica, assim como um treino bem feito. Por ser um estresse, ele deixa o seu corpo em estado de alerta. Por isso ele sobe, ele eleva o seu cortisol. E aí, por estar em jejum, o seu cortisol está mais alto. Por isso que as pessoas costumam dizer que em jejum elas ficam mais alertas, mais focadas. Quer ver um exemplo legal? Quem que consegue dormir aqui, gente, com fome? Não tem, não dá para dormir com fome. Por quê? Porque o seu cortisol aumenta. E aí, com o cortisol mais alto, você não consegue relaxar, você não consegue dormir.
Ó, que legal. Então já fica aí um outro erro sobre o jejum. Se você é uma pessoa que vive estressada, que tem dias muito atribulados, que já chega na sua casa num estado muito alto de estresse, ficar em jejum continua deixando o seu cortisol lá no alto. Ele é mais um estresse. E é muito provável que você durma mal. E aí veja a cadeia de situações que isso acaba desencadeando. Você já estava estressado, aí você resolveu fazer jejum, é mais um estresse. Isso te deu insônia, porque ninguém dorme bem com fome, o cortisol fica lá no teto, altíssimo, durante a noite. E isso é super prejudicial, porque aí você não libera os seus hormônios de bem-estar e recuperação. Aí você acorda exausta. E aí, como você não dormiu bem, o que é que você vai querer pela manhã? Se encher de café, que aumenta mais ainda o estresse e o cortisol. Olha que ciclo, que bomba! Pior ainda, só se você for uma pessoa muito estressada, que se expõe ao jejum noturno, que acorda exausta e se enche de café e aí gera mais estresse, mais cortisol e treina em jejum. Meu Deus do céu, é uma bomba. Essa pessoa é uma bomba. E aí sabe o que acontece? Come menos, dorme mal, se enche de café, acorda exausto, treina mesmo assim e não emagrece. E aí a pessoa não entende por que não emagrece. Nossa, eu não sei por que eu não emagreço, eu faço jejum todos os dias. Estressada. Compromete a qualidade do seu sono. Mantém o seu corpo o tempo inteiro em situação de alerta e emergência. Meu Deus, que corpo sobrevive nessas condições? Então veja por que o jejum é uma estratégia que não dá pra gente fazer o tempo todo e que também não é pra todo mundo. Qual é o seu estilo de vida? Você tem naturalmente um estilo de vida mais acelerado? Vive estressado? E ó uma dica legal pra você. Normalmente essa pessoa que eu citei aqui, alto estresse, jejum, vive da cafeína, dorme mal, acumula muita gordura onde? No abdômen. Tudo passa a fazer sentido. Meu Deus, faz todo sentido. Consegue entender? Aí quer dizer, então, Paulinha, que se eu sou assim, estressado e tal, eu não posso fazer jejum? Pode, mas existem coisas que são básicas antes. Você precisa estar melhor nutrida para aguentar dar conta de um jejum. Não dá para fazer jejum desnutrida. Não dá para fazer. Se você não tiver dado para o seu corpo condições, vitaminas, minerais, tiver feito uma boa dieta de ingesta de nutrientes antes de colocar a estratégia do jejum, provavelmente ele não vai funcionar. Por que isso? Porque é como se você comprasse, deixa eu dar um exemplo, é como se você comprasse o melhor tênis para correr. O melhor tênis. Esse tênis, quando você coloca no pé e sai correndo, ele abaixa o seu tempo da corrida em sei lá quantos minutos. É um tênis maravilhoso para correr. É como se fosse o jejum. O jejum, o que ele faz? Ele otimiza o processo de emagrecimento. Ele otimiza o seu metabolismo, mas a gente só otimiza o que já é bom. A gente não consegue otimizar o que é ruim. O ruim tem que ficar bom e o bom fica ótimo. Não dá para pular fases. Então imagina que o jejum é o melhor tênis do mercado. Fala aí, Marília, a melhor sapatilha para pedalar o RPM. Compra lá a sapatilha, compra a bermuda, vai pedalar. Quem é ciclista? Quem é corredor, o melhor tênis de corrida. Tá lá montado, pronto para sair correndo. Mas você sabe correr? Não. É a mesma coisa de querer colocar o jejum na estratégia alimentar de quem não tem nutrientes o suficiente. Essa pessoa já aprendeu a fazer dieta? Ela come bem? Ela tem bons nutrientes? O corpo dela tá funcionando bem? O metabolismo tá legal? Ele tá bom? Porque se ele tá bom, a gente otimiza. Agora, a pessoa que se alimenta mal, vive de comer porcaria,
não come nutrientes, o corpo está carente por vitaminas, minerais, aí ela vai lá e faz jejum. Não emagrece, claro que não. Então também é um erro clássico. Então, é para todo mundo? Não. É para todo mundo o tempo todo? Eu posso começar a fazer jejum a hora que eu quiser? Talvez não. Mais um erro do jejum. Não saber variar ele. O jejum ele tem que ser de 10, de 12, de 16 ou de 18? Ele pode ser de todos os jeitos. Dá certo fazer? Sim. Mas não dá certo fazer todo dia igual. Já existem estudos, a minha nutricionista entrou aqui e eu queria que qualquer dia eu vou chamar ela para falar sobre isso. Já existem estudos que comprovam que fazer toda vez igual não funciona. Então, lembra que eu falei do período lá do Homem das Cavernas, que um dia tinha abundância e outro dia faltava, e outro dia tinha mais e outro dia tinha menos? É a mesma coisa com o jejum, ele precisa de variedade para dar certo. Um dia você faz 8 horas, um dia você faz 12, um dia você faz 14, um dia você faz 16, um dia você faz 10 e no outro dia você não faz. Você vai brincando com esse jejum, não deixa ele sempre igual. Porque senão a gente abate no outro erro, que é o erro de quem tem um perfil comportamental pesado. Quer saber se você tem o perfil comportamental pesado? É super fácil. É aquela pessoa que fala assim, ó, pra mim é muito tranquilo fazer jejum. Eu nem tomo café da manhã. Eu não gosto de tomar café da manhã. Então pra mim é muito tranquilo, eu não tomo. Acordo, fico sem comer até a hora do almoço. Pra mim tá tranquilo, viu? Pode passar jejum pra mim. É pra essa pessoa que ele não funciona. Por quê? Porque o que está gerando ali de estresse, de mudança, de diferença? Nenhuma. É exatamente essa pessoa que assim, ó, tá fazendo 16, é muito confortável para mim. Então faz um pouquinho mais. Vai buscar qual é a tua zona de desconforto. E aí no dia seguinte, não faz. Faz 10. Toma café da manhã. Varia. Coloca ali novos estímulos. Porque se pra você, não tomo café da manhã, como se fosse a coisa, eu não sinto fome de manhã. Eu não preciso comer de manhã. Isso já é um sintoma de que tá tudo errado. Se o seu corpo trabalhou a noite inteira para recuperar o seu metabolismo, os seus músculos que treinaram, a sua digestão, os seus hormônios, se o seu corpo trabalhou a noite inteira e você acordou de manhã sem fome, ele não trabalhou o suficiente a noite inteira. Alguma coisa em você tá deficiente. Então não é normal essa coisa do tipo assim, pra mim fazer jejum é tranquilo, eu nem gosto de comer de manhã. Tem alguma coisa de errado aí. E a gente precisa começar a identificar isso antes de colocar outras estratégias. Porque senão, não adianta. Se não gera essa mudança no teu metabolismo, não te faz emagrecer. E aí você pode ficar fazendo lá 80 dias de jejum intermitente. Não vai funcionar. Pessoas que têm o perfil da falsa magra, que já tem super dificuldade de construir massa muscular. É muito difícil pro perfil da falsa magra trocar, sabe aquele negócio de trocar gordura por músculo? É uma pessoa que já tem dificuldade nisso. Aí, quando a falsa magra decide fazer jejum, ela também decide treinar. Olha lá, entra naquilo que a gente falou de bomba. E aí você tem que pensar assim, ó, se você vai fazer jejum por um período do dia, você vai comer menos, tudo bem? Então a gente lida com que você vai passar uma janela alimentar maior, você vai trazer menos nutrientes para você. Se você não suplementar esses nutrientes que você vai deixar de consumir, e quando eu falo suplementar é aumentando as vitaminas e minerais na sua alimentação, ou mesmo tomando o suplemento como complemento, porque você está deixando de consumir. Isso vai te fazer bem? Não vai faltar nutriente. E aí qual é a consequência disso? Você vai começar a perder cabelo, a unha fica fraca, você começa a ficar com sono o tempo todo, gera compensações. Se você está acompanhando as lives aqui da Rota do Emagrecimento, você sabe que o seu corpo não sabe falar assim, ó, eu tô com fome de vitamina D. Ele não sabe falar isso. Ele vai sinalizar fome. E aí, o que você vai comer? Você vai comer qualquer coisa, não vai comer aquilo que o seu corpo precisa. Então, também é um erro
Para quem tem, principalmente perfil da força magra, ou para quem tem aí uma deficiência de nutrientes, fazer jejum sem suplementar. Porque aí vai começar a ficar fraca, a unha vai ficar fraca, o cabelo vai cair, a pele vai ficar feia. Boa noite, Ângela. É para essa pessoa fazer o jejum nesse momento? Também não. A gente precisa encher essa pessoa de nutrientes, colocar os suplementos corretos, montar uma estratégia correta para que ela consiga ter sucesso. Já a gente tem um perfil que é o perfil mais comum, né, das pessoas que buscam o emagrecimento, é o perfil da compulsiva emocional. E o nome já diz, né? Compulsiva. Compulsivo é um perfil que ele existe uma falta e essa falta, esse perfil comportamental, ele vai buscar com o excesso. Aí imagina você, uma pessoa que já precisa suprir uma falta, geralmente ela faz isso com alimentação sem controle. Você gera outra falta nela, que é esse período de jejum. Isso vai virar um estresse gigantesco. Aí essa pessoa, o compulsivo emocional, geralmente ele peca no jejum, por quê? Porque quando ele para o jejum, ele come compulsivamente para compensar aquela falta. Então é a pessoa que a hora que acaba o jejum, ela vai comer um pão, um hambúrguer, um bolo, porque ela tá carente de densidade de comida que preenche. E aí ela exagera. Mais importante do que fazer o jejum é saber o que comer quando o jejum acaba. Normalmente isso é feito com uma refeição líquida e não já enchendo você de comida, porque você não está nem preparada para fazer a digestão de tudo isso. A gente faz uma saída de jejum com uma pré-refeição. Então bate um shake com leite de amêndoas, com cacau, com uma fruta mais docinha. Faz um suco, algo líquido para quebrar aquele jejum, geralmente com uma quantidade de gordura boa, então leite de coco, uma boa proteína, uma fruta que tenha fibra. E aí você toma essa quebra, você faz a quebra de jejum sem quebrar o jejum alimentar, né, de comida. E aí depois é que você vai se alimentar, depois que você deu pro corpo nutrientes. Sabe por quê? Porque imagina assim, ó, você deixou o corpo sem nada. A primeira coisa que você comer depois do jejum, seu corpo vai falar assim, eu quero tudo disso, dá tudo pra mim. E aí se você come algo que não é assim tão saudável, o que seu corpo vai fazer? Ele vai sugar o máximo daquilo que puder. Então olha lá o erro, faz jejum e depois come um lanchão. Não sabe como fazer a quebra do jejum. E nesse caso, a estratégia mais inteligente, principalmente para o perfil compulsivo emocional, é o quê? É fazer a quebra do jejum com uma pré-refeição, geralmente líquida. Bater um shake de proteína, usar um leite vegetal, colocar bastante fruta com bastante vitamina C. Olha o quanto de nutriente bom esse corpo vai absorver nesse momento. E depois a gente faz uma refeição sólida. Então, normalmente, o que a gente faz como estratégia? Quebra o jejum com essa refeição líquida. Às vezes essa pessoa até vai treinar e a hora que ela volta, ela consegue comer com controle. Não gera esse estado de compulsão, que é muito característico do perfil compulsivo emocional. E outra coisa que eu vejo demais, né? Demais, e que tem tudo a ver com essa perda de controle, é a gente colocar o jejum sem fazer uma adaptação antes. Então essa pessoa, ela quer fazer jejum, mas ela ainda não se alimenta bem, ela não tem um ritmo de vida adequado, ela não pratica atividade física, sabe assim, ela não faz o básico para usar uma estratégia de otimização. Lembra que eu falei? Jejum é o quê? Jejum é uma estratégia de otimização. A gente pega o que tá bom e deixa ótimo. Olha pro seu bom. Doutor Eugênio, ai, podia ter feito essa live junto comigo, Eugênio. Como é que a gente vai colocar algo para deixar a sua estratégia ótima se você não faz o bom? Então, normalmente, quando eu pego uma pessoa que tem um perfil que pode se beneficiar do jejum, aquilo já é legal para ela,
o que é que eu pergunto para essa pessoa? E aí? E o básico? Tá bem feito? Se alimenta bem, sua alimentação já é de qualidade, ela é mais composta por bons nutrientes, frutas, verduras, vegetais, proteínas, do que por industrializados? Será que você já está pronta para colocar essa estratégia aí? Às vezes não, às vezes falta o básico. E aí essa pessoa precisa encaminhar lá para o nutricionista para ela fazer o basicão. Não dá para colocar o jejum naquele momento. Simplesmente não dá, não cabe na vida dela naquela hora. Falta ali uma pré-adaptação. Então é aquela coisa assim, ó, Paulinha, vamos recapitular. Fazer jejum quando você está desnutrida, não saber quebrar o jejum, não suplementar dos micronutrientes, eu anotei aqui, viu, gente? Não saber o que comer depois, usar o jejum como uma compensação depois, ter um perfil compulsivo e não saber lidar com isso, não saber por que você está fazendo jejum, não variar essas estratégias. Você está vendo que tem todo um rastreamento para ser feito da sua rotina, do seu perfil, daquilo que você gosta, daquilo que você dá conta de fazer. Para aí depois a gente criar uma simulação de uma estratégia que dá super certo para emagrecer. Mas dá certo para todo mundo? Não dá. Todo mundo pode fazer a hora que quiser da própria cabeça? Não. E para finalizar, eu adoro falar sobre isso, né? Que normalmente a gente não respeita o nosso ritmo, né? A gente come muito tarde e estende esse período de jejum por toda a manhã e vai almoçar lá 1-2 horas da tarde, o que não é natural para o nosso organismo. Não respeita o ciclo do dia no nosso organismo, o nosso ciclo circadiano. O ideal seria que você jantasse mais cedo e que esse jejum fosse o jejum noturno e que você pudesse sim fazer um desjejum pela manhã. Mas quem faz da própria cabeça não sabe modular isso, não sabe o que está fazendo. E é por isso que a gente ouve tantos casos de pessoas que fazem o jejum, mas que não obtêm excelentes resultados. Então, meu povo, eu espero do fundo do meu coração que essa live tenha esclarecido para você que eu não tô aqui para crucificar uma estratégia. Eu adoro, eu pratico o jejum quando eu posso, entendeu? Mas ele tem a hora certa para ser colocado, a maneira certa para cada diferente perfil de emagrecimento. E que tentar fazer isso sozinha e da própria cabeça é ter uma chance enorme de errar. E quando você erra, você prejudica o seu processo de emagrecimento. Você está trabalhando contra ele, em vez de se ajudar. E até pode ser que você dê uma murchadinha. Lembra que eu falei que emagrecer não é perder peso? Então pode ser que até você perca um pouco de peso no começo da estratégia, mas que você não consiga sustentar isso depois. Não é saudável, não dá para manter. Você precisa aprender como funciona para você poder usar quando você quiser. Mas primeiro você tem que entender como ele funciona para você, para o seu perfil, do seu jeitinho, dentro da sua rota do emagrecimento, aonde se encaixa o jejum, em qual situação. É isso que eu queria mostrar nessa live para vocês. Eu espero que ela tenha sido esclarecedora. Eu espero que ela tenha trazido muitos insights. Se você chegou aqui pela metade, eu vou deixar ela salva até amanhã, meio-dia, e não mais que isso. Então, revê, assiste com papel e caneta na mão, anota aquilo que é importante para você. E é lógico, eu tô aqui, se você quiser me mandar alguma dúvida pelo direct, tô aqui para responder. Eu acho que vale super a pena, é um assunto que eu estudo muito, que eu gosto. Gosto de deixar claro aqui em todas as lives. Sou nutricionista? Não sou, sou mentora de emagrecimento. E como mentora de emagrecimento, sou eu que envio o dossiê do meu cliente para o nutricionista, para que o nutricionista saiba o perfil desse cliente e como aplicar a estratégia. Então eu não estou aqui fazendo uma indicação de estratégia alimentar.
Eu tô querendo esclarecer para você qual é o meu trabalho como mentora de emagrecimento para poder te direcionar melhor, inclusive para o seu nutricionista. Certo? Espero ter ajudado. Essa foi mais uma live da sequência das 10 lives que eu prometi aqui sobre a rota do emagrecimento, onde eu entreguei para vocês, né, durante todos esses dias. Amanhã é quarta-feira, amanhã é a última live, onde eu entreguei todos os caminhos que eu uso com os meus clientes para criar a rota perfeita do emagrecimento. Na quinta-feira, a gente tem uma aula especial. Uma aula mesmo, nem é aqui no Instagram, é no YouTube, é muito chiquérrima, onde eu vou apresentar a rota perfeita construída com todos esses passos. Então, se você não conseguiu acompanhar as 10 lives, fica por aqui, que eu tenho certeza que você vai poder aproveitar muito desse conteúdo. Se inscreve lá no link que está no meu perfil, para você acompanhar a aula de quinta-feira, que vai ser assim, ó, coisa de louco. Tá bom? Um beijo para vocês. A gente se vê por aqui. Amanhã ainda tem live às 21 horas. A gente se vê lá. Tchau, tchau.